Mais um vídeo aqui no meu canal, Dr. Franciose aqui, mostrando para vocês hoje uma petição de superendividamento, para vocês entenderem qual é a premissa que nós utilizamos, aliás, quais são as premissas que nós utilizamos em ações de superendividamento, para você verificar a jurisprudência, quais dispositivos legais que nós utilizamos, doutrina, enfim. Mas antes de tudo, já deixa um like, se inscreve no canal e compartilha ele com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Vamos analisar uma petição de superendividamento para vocês entenderem todo esse contexto. Vamos lá? Bora! Bom, esse foi um caso que nós ajuizamos lá na comarca de Macapá, no estado do Amapá. É uma ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela antecipada de urgência contra o Banco do Brasil e o Nubank. A primeira tese ventilada nesse tipo de petição é a justiça gratuita. Nós damos como premissa básica a justiça gratuita para os nossos clientes, por quê? Porque se o cliente está ajuizando uma petição de superendividamento, obviamente que ele vai necessitar da concessão da justiça gratuita. O magistrado que tiver tato para analisar esse tipo de caso, ele vai entender que o cliente, né, ele está numa situação de superendividamento, então ele faz jus à justiça gratuita. Então aqui a gente narra o dispositivo do artigo 5º da Constituição, inciso 74, o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Além disso, a gente ventila a ideia também da situação financeira do cliente. Não basta a gente simplesmente ventilar o dispositivo legal da Constituição sem demonstrar documentalmente que o cliente faz jus ao benefício. Então, aqui a gente vê o que? A gente vê a situação de que o cliente é policial militar, que ele tem rendimento médio no valor de R$ 5.414,84. Aqui a gente colocou uma jurisprudência sobre um agravo de instrumento, onde numa decisão o juiz ele negou a justiça gratuita para o cliente. Então nós fizemos o recurso de agravo de instrumento para justamente a gente conseguir superar a decisão de piso do juiz, para que nós levemos para o Tribunal de Justiça do Estado, para que os desembargadores fizessem a análise da situação em segunda instância. Então aqui, por exemplo, a gente deixou bem grifado aqui para vocês verificarem. Essa é uma jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, onde a gente colocou aqui o agravante que, a despeito de oferir renda mensal consideravelmente superior a 3 salários mínimos, demonstrou que suas dívidas em muito superam a remuneração percebida. Era um agravo de instrumento referente à justiça gratuita. Então aqui foi um recurso provido de agravo de instrumento lá em Guarulhos. Aqui temos outro agravo de instrumento. A autora é funcionária pública, oferece renda mensal líquida de R$ 5.513. Tem dívidas expressivas decorrentes de empréstimos consignados, circunstância que reflete em suas condições financeiras, denotando dificuldade para pagamento de custos processuais. Benefício concedido pelo Tribunal de Justiça, também aqui do Estado de São Paulo, recurso provido. A gente coloca essas jurisprudências nas petições iniciais, por quê? Porque é importante o juiz entender como os tribunais do Brasil inteiro estão decidindo nesse sentido. Aqui a gente colocou uma outra jurisprudência, né, de agravo de instrumento, prova suficiente, né? O desembargador que julgou esse agravo de instrumento entendeu isso numa situação de superendividamento. Recurso interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça no processamento da petição inicial na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. Dívidas que superam a remuneração percebida, pedido de repactuação de dívidas que torna evidente a hipossuficiência do autor. Ou seja, foi aquilo que eu mencionei no começo. Se a pessoa está entrando com uma ação de superendividamento, então ela está numa situação em que ela demonstra que ela precisa da justiça gratuita. Que temos outras, né? Rendimentos mensais inferiores a 10 salários mínimos, olha que interessante. Isso aqui é lá do Rio de Janeiro. A concessão da gratuidade de justiça se impõe, pois deve ser garantido o princípio de amplo acesso ao judiciário. Lá no Rio de Janeiro, olha que interessante. Eles colocaram 10 salários mínimos. Aqui no estado de São Paulo, normalmente é 5, 6 salários mínimos. Aqui é a narrativa dos fatos, cada caso é um caso, né? Obviamente. Eu vou mostrar para você a situação desse cliente. Ele tinha R$ 100.000 no total de dívidas no Banco do Brasil e Nubank, aqui nesse quadro descritivo. Aqui na situação, o valor total da dívida consiste em 1.846,95% da renda do autor. Né?
Aqui estão as despesas dele, a gente coloca na petição inicial, a gente coloca quais são as dívidas, o valor das parcelas da dívida, ou seja, ele ganha 5 mil e poucos reais. Ele tem isso aqui como gastos essenciais, quase 2 mil reais, e o valor das dívidas superam os 3 mil reais. Esse é o valor das parcelas desse montante total aqui, de 100 mil reais. Aqui a gente fala da aplicação do Código de Defesa e a inversão do ônus da prova, que eu já mencionei em outros casos. A inversão do ônus da prova é aquela situação em que o banco é obrigado a trazer a prova que nós queremos produzir nos autos. Quando você ajuiza um processo, você é obrigado, o ônus da prova é de quem alega, mas nesse caso aqui, como tem inversão do ônus da prova, a gente precisa no caso de direito do consumidor, a gente precisa solicitar essa inversão do ônus da prova para que o banco, como ele tem mais condições financeiras, obviamente, é obrigado a produzir a prova que nós pedimos no processo. E, por exemplo, eu coloquei aqui uma fala do ministro Castro Filho ao julgar o RESP 241831 no Rio de Janeiro. A inversão do ônus da prova, prevista no inciso 8º do artigo 6º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, não é obrigatória, mas a regra de julgamento op judicis, desde que o consumidor seja hipossuficiente ou seja verossímil a sua alegação. Aqui nós temos dois fatores que precisam ser demonstrados: a hipossuficiência do consumidor em relação a quem está sendo processado, no caso o banco, obviamente, e a verossimilhança da alegação, ou seja, demonstrando que a alegação dele é verdadeira. Aqui é o tópico sobre o superendividamento. A gente faz uma explanação bem robusta a respeito do que é o superendividamento. Se eu ficar lendo todas as partes, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. Então, eu vou ler as partes mais importantes. Aqui eu falo do parágrafo 1º do artigo 54A do Código de Defesa do Consumidor. A impossibilidade manifesta de consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Portanto, o superendividamento é a situação em que o consumidor de boa-fé assume sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para sua sobrevivência. Esses aqui são termos do superendividamento em que eu já mencionei em outros casos, quando a gente fez análise de liminares e análise de sentenças, né? E aqui, se vocês analisarem bem, nós utilizamos a mesma tese que o juiz mesmo ventila nas decisões, seja decisões liminares ou na própria sentença, que é uma decisão mais exauriente. Aqui eu coloco uma jurisprudência a respeito de superendividamento. Aqui o desembargador ele colocou da limitação de 30% da remuneração do devedor. Essa é uma jurisprudência lá do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, onde ele diz assim, na ementa: os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% da remuneração líquida efetivamente percebida pelo devedor em sua conta salário. Aqui a gente sai daquela questão do decreto dos R$ 600 e aqui a gente analisa o quê? Que os tribunais não estão levando em consideração o decreto dos R$ 600. Aqui eles estão levando em consideração o caso concreto, que 30% é o suficiente para que a pessoa dispense de sua renda para pagar as dívidas, entendeu? Aqui temos outra jurisprudência. Essa, no caso, é uma jurisprudência lá do Rio de Janeiro. Direito do consumidor, descontos de empréstimo, limitação a 30% dos ganhos do devedor. Aqui é a mesma situação que eu mencionei aí na ementa do caso do Mato Grosso do Sul. Aqui a gente ainda fala da súmula 200 do STJ, né, que é a questão dos 30%. A retenção de valores em conta corrente, oriunda de empréstimo bancário ou de utilização de cartão de crédito, não pode ultrapassar o percentual de 30% do salário do correntista. E temos a súmula 295, também do STJ, na hipótese de superendividamento decorrente de empréstimo obtido em instituições financeiras diversas, a totalidade dos descontos incidentes em conta corrente não pode superar 30% do salário do devedor. E aqui a gente explica nessa nossa petição o procedimento da repactuação dessas dívidas. As partes importantes são as que nós grifamos. Depreende-se que o procedimento de repactuação de dívidas se dá em duas fases, na forma do artigo 104 e seguintes do CDC. Aí vamos na primeira fase. Mencionei, são duas fases. A primeira fase cabe ao julgador, o magistrado, no caso de piso, realizar o simples juízo de probabilidade.
Na primeira fase do procedimento, cabe ao julgador realizar o simples juízo de probabilidade, a primeira fase de duas, no caso, ou seja, acerca das alegações da parte devedora, aquele que ajuizou a ação do superendividamento para repactuar essas dívidas, de que se trata de consumidor que está superendividado e elaborou proposta de pagamento parcelado de suas dívidas, que são elementos suficientes, né, são três elementos suficientes para o juiz já agendar a audiência de conciliação. A audiência de conciliação é a chance que nós temos de negociar frente aos credores de modo diverso do que aqueles que eles impõem normalmente, aqueles juros exorbitantes, né? A gente coloca aqui nessa primeira fase que a gente apresente o plano de pagamento, ou seja, nós levamos a regra para o jogo. Não é o banco que traz para a gente a condição que ele aceita. Nós vamos levar a condição que o cliente pode pagar. A segunda fase, caso infrutífera a conciliação, ou seja, é como aquele caso da sentença que está também aqui no nosso canal, onde a gente falou que, no caso, a audiência foi infrutífera, né? E essa audiência tendo sido infrutífera, o juiz impôs o plano compulsório, né? Vamos ler aqui. Na segunda fase, caso infrutífera a conciliação, pode haver a conversão do procedimento em jurisdição contenciosa, ou seja, aquela primeira fase é uma jurisdição voluntária, aquela jurisdição em que ela tem um ar mais amigável, aqui já se torna mais contenciosa, litigiosa, ocasião em que o pedido de sujeição dos credores a plano de pagamento compulsório pode vir acompanhado do pedido para revisão de cláusulas abusivas. E vamos falar de mais jurisprudência. Olha que interessante isso aqui. É uma jurisprudência, vamos ver, ela é bem grande, do Tribunal de Justiça do Paraná, 16ª Câmara Civil. É uma ação de repactuação de dívidas, superendividamento, aqui está o número da lei. A sentença foi julgada improcedente. Nesse caso, a pessoa, o endividado, tinha perdido dívidas cuja renegociação se pretende foram incluídas na plataforma Serasa Limpa Nome com a concessão de desconto para pagamento à vista e de que algumas dívidas já foram objeto de renegociação anterior. Aqui, no caso, o juiz tinha entendido que essa situação dele renegociar lá perderia o direito de ajuização do superendividamento. Olha o que o desembargador falou. Circunstâncias que não subtraem da autora, a pessoa endividada, o interesse processual de deflagrar o procedimento do artigo 104A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, para obter o reparcelamento dos seus débitos em até 5 anos, 60 vezes, que eu sempre falo, garantia do mínimo existencial, audiência de conciliação com os credores, possibilidade, ou seja, o juiz já tinha extinguido antes mesmo de agendar a audiência de conciliação. Ele não abriu nem a possibilidade da audiência de conciliação, nesse caso do Paraná. Olha que interessante. A sentença foi cassada pelos desembargadores. Para o consumidor dar início ao procedimento de superendividamento previsto no artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, é suficiente a indicação pelo consumidor da impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial. Coisa que eu falo bastante sobre isso. A alegação deve vir acompanhada de documentos, obviamente, né, provas documentais, de que lhe confiram substância e que está sujeita a juízo de probabilidade pelo julgador. Aqui, se o desembargador cassou a sentença, significa que lá tinham elementos suficientes, documentais no caso, né, papel, documento, de que a pessoa tinha razão em ter ajuizado a ação de superendividamento. Aqui foi a nossa proposta, né? A parte autora, na forma do artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, se propõe a pagar o valor devido aos devedores em até 60 vezes, no valor de 1.700 cada parcela. No caso, ele pagava mais de 3.000, não sei se vocês se lembram. Iniciando-se a primeira parcela no dia 25 de outubro deste ano, no futuro, no caso, né? E demais com vencimento mensal e sucessivo. A questão da limitação, a gente pediu aqui a antecipação da sentença, por meio de medida liminar, para que o cliente já comece a pagar o valor de 1.700 que a gente propôs no plano de pagamento. Aqui no caso a gente falou, né, da probabilidade da existência do direito, fumo boni iuris, do latim, fumaça do bom direito, e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, periculum in mora, que também é um termo latim.
Aí a gente falou onde estão esses elementos, né, nas documentações. A fumaça do bom direito, ou probabilidade do direito. A probabilidade da existência de direito da parte autora se demonstra pela conjuntura lógica produzida pelos documentos juntados aos autos, os quais comprovam pela existência de dívidas no valor de R$ 100.000, pouco mais de R$ 100.000. E o periculum in mora, que é o perigo de dano, reside no fato de que cada nova cobrança mensal, a parte autora tem sua dignidade humana e seu mínimo existencial suprimidos, dificultando o custeio de despesas como moradia, educação, lazer e alimentação. Por exemplo, são vários outros elementos. Que a gente pediu por R$ 1.700 por mês, a limitação, por meio de tutela antecipada, para já adiantarmos alguns efeitos dessa sentença. É extremamente necessária a antecipação da tutela em situações em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução do mérito coloque em risco o bem jurídico tutelado pela norma, ou seja, o mínimo existencial. Aí aqui a gente coloca novamente mais jurisprudência. Só veja essa aqui do estado do Amazonas. Suspensão da ação monitória pela mera propositura de repactuação de dívidas, superendividamento. Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução do mérito coloque em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja o mínimo existencial. Olha esse outro aqui referente ao cartão de crédito. Superendividamento, sentença que acolheu a pretensão autoral para limitar o desconto em folha de pagamento ao índice de 30% da remuneração do devedor. A retenção de valores em conta corrente oriunda de empréstimo bancário ou de utilização de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual do salário, de 30% do salário do correntista. Essa aqui é uma jurisprudência do Rio de Janeiro. Temos outra. Superendividamento, dívida de cartão de crédito, tutela de urgência deferida, limitação do pagamento do valor das faturas. Demonstrado o pagamento dos valores devidos na fatura do cartão de crédito ultrapassam em muito o limite permitido da renda da parte autora, podendo comprometer a sua subsistência digna, bem como de sua família, presentes se encontram os requisitos para a concessão da medida antecipatória requerida, a liminar. Essa é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás. Olha esse aqui referente a empréstimo pessoal, que é uma outra modalidade. Aquela foi do cartão e essa do empréstimo pessoal. Contrato bancário de empréstimo pessoal, desconto superior a 30% dos vencimentos líquidos. Ilegalidade reconhecida, limitação dos descontos a 30% da remuneração ante o caráter alimentar dos vencimentos percebidos. Demonstrado o desprendimento do consumidor em razão da celebração de diversos mútuos bancários é devido à limitação das prestações mensais a 30% dos seus vencimentos líquidos, rendimentos líquidos, ou seja, não é o bruto. O bruto poderia comprometer muito mais a renda da pessoa. Então a gente tira todos aqueles descontos, descobre o valor líquido e aí a gente pega 30% desses valores líquidos e destinamos para o pagamento das dívidas. Essa é uma jurisprudência aqui do Estado de São Paulo. Esse aqui temos uma outra. Lei do superendividamento, empréstimos consignados em folha de pagamento e débito em conta corrente. Limitação. Observância do limite de 30% apenas aos consignados. Ilegalidade. A garantia do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Crédito responsável. Corresponsabilidade da instituição financeira. Recurso provido. Essa foi uma jurisprudência lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E temos mais uma, né? Pretensão à limitação de descontos em 30% da remuneração líquida. A admissibilidade, demanda fundamentada na Lei 14.181 de 2021, Lei do Superendividamento. Aí que interessante. E aqui nós fomos aos pedidos, né? Os pedidos, eles são fundamentais, que é um resumo de tudo que foi solicitado na petição, para o juiz ver de forma bem simples, bem objetiva. Vamos lá. Pedidos em face do exposto. Pleiteia-se, não é requer, pleiteia-se, que tem um errinho. Porque ao juiz você não requer, você não tem nenhum poder de determinação. Você tem o poder de pedir ao magistrado. Então vamos lá. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, que é aquele pedido implícito, aquela situação que está implícita, que a pessoa está superendividada, então ela precisa do acesso ao judiciário sem ter que pagar as custas do processo ao Poder Judiciário, que são aquelas custas iniciais do processo. Concessão da medida liminar a fim de determinar a limitação dos valores cobrados mensalmente da parte autora a R$ 1.700, que foi aquele pedido liminar que eu mencionei para vocês, demonstrando o fum boni iuris e o periculum in mora.
Aqui a designação da audiência de conciliação, que é aquela primeira fase, né? A gente falou das duas fases. E aqui no caso de conciliação, homologação do plano judicial, né? Que faz parte da primeira fase. Aí na segunda fase, se não houver êxito na conciliação, a conversão do procedimento em jurisdição contenciosa, de maneira que os credores sejam intimados para, querendo, juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano de pagamento voluntário ou de renegociar. Aqui, a aplicação do diploma consumerista, né, com a inversão dos ônus da prova, que a gente já falou sobre isso. E no mérito, ou seja, quando for aquela decisão final, no mérito é aquilo que se pleiteia na essência dessa petição inicial. No mérito, o julgamento de procedência da presente ação, de modo que sejam os credores sujeitos a plano de pagamento compulsório. E aqui a assinatura deste que vos fala, OAB São Paulo, valor da causa de Ribeirão para Macapá, Ribeirão é aqui onde fica o nosso escritório, e a nossa assinatura. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha isso com quem você acredita que precisa saber disso. E se você tiver alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão, quiser que nós expliquemos algum outro tipo de caso, caso de execução, monitória, cobrança, ou então qualquer outro tipo de caso, um bloqueio de contas, enfim, deixa aqui nos comentários. Aqui também vai ficar o meu e-mail, a minha rede social, @doutorfranciose, para vocês seguirem. E muito obrigado, uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus e até mais.